o Armando, ele queria produzir coisas criativas, a ideia dele não era desenhar maçãs e coisinhas com decoraçõezinhas, por exemplo, molduras para fotografias com uma florinha em relevo no canto superior direito, com 2 folhas, eu não sei o que é isso. Para ele era uma seca, mas isso é o que o mercado queria. E ele tinha que fazer aquilo, porque aquilo que produzia em Espanha, uma parte era produzida por Armando, que eram coisas muito bonitas, com um design muito bom, mas também outras eram copiadas de louça italiana. O Armando Correia, quando foi trabalhar para a Espanha, o objetivo era ser modelador e designer da nova fábrica que se iniciou ali. E claro que tinha que produzir, a fábrica tinha que produzir as peças que o dono da fábrica, que também era o distribuidor para os clientes, sabia que interessavam aos clientes, para que isto não tinha nada a ver, nós comparamos isto, não foi feito para a mesma pessoa. É a necessidade industrial, isto é a necessidade estética. E ele um dia disse, se tivesse uma pasta mais escura, vamos experimentar. A pasta que nós trabalhámos era branca, aquilo era tudo faença, uma faença italiana era a mesma coisa, e como havia aqui também algo que passa, que eram cópias dos italianos. E eu disse, temos que usar a pasta que temos. Então, ele é que depois preparou. Eu pesei aquilo, meti dentro de um balde, que era a pasta industrial seca e óxido de cobalto e areia sem ser moída, com grãos. E começámos a fazer experiências, fazíamos os gatos, cozíamos, víamos, até chegou à altura que já chegou àquilo que ele queria, e daí começámos a fazer baldes grandes, para fazer peças, como deve ser. Aquilo era para fazer de conta que era grés, era para imitar o grés, e efetivamente imita, porque não só a cor é uma cor que não é usual, nem no grés, pronto, mas aquela textura de vitrificada era muito parecida com a do grés. Mas como é que nós fazíamos para fazer isso? É que na pasta tínhamos que misturar vidro. O vidro que usavam para virar as peças era o que servia de fundente. Mas isso, claro, que tinha um inconveniente, é que o vidro não pode nunca servir de fundente para uma pasta, porque está facilmente sujeito a deformações. Porque o vidro é demasiado líquido, é muito mole, pronto. Tem de ser outros materiais. Só que, com essa limitação, o Armando conseguiu trabalhar, porque fazia as peças como robustas. Não havia hipótese nenhuma daquilo de formar. Eu acho que quem quisesse comprar uma peça daquelas nunca ia imaginar que tinha sido feito assim. E nem sequer tinha hipótese nenhuma de o provar. Não sei como andar a fazer uma análise muito complicada, que também não tinha hipótese, aquilo estava bem imitado. O que é que tinha a condicionante da construção da peça, não é? Tinha que ser robusta, não podia ter partes que fossem deformáveis facilmente, senão aquilo começava a... Veja bem que a temperatura mínima de produção de grés pode ser 1200 graus. Nós ali trabalhávamos com 1020, tínhamos que fazer uma malandrice qualquer. Esta peça foi a primeira como ensaio do grés artificial que tentámos fazer para cozer a 1000 graus. Nós utilizámos a pasta normal da produção e fomos misturar uma quantidade bastante alta de manganês, óxido de manganês, e também uma parte de vidrado cerâmico
transparente, claro, para lhe dar alguma fusibilidade. Embora também seja possível que a fusibilidade e a consistência aumente só exclusivamente com o óxido de manganês. O óxido de manganês, ao entrar em contato com a quantidade muito alta de sílica que tem a pasta, também funde com facilidade. É evidente que funde relativamente. O que nos interessava era criar um corpo compacto e sólido que imitasse o grés e que fosse praticamente, tenho quase a certeza que esta pasta é impermeável. Num dos moldes que era utilizado na produção, podia ser um candeeiro, tivesse aqui o sítio onde punham o casquilho, e que uma parte do molde, que a outra parte era o resto do corpo, e para fazer uma peça, ele com a pasta que eu lhe preparei, que era uma mão cheia de pasta, não tinha mais, comprimiu-a dentro do molde e formou esta peça. Depois lhe deu uma graça impressionante e um aspecto decorativo tremendo quando ele foi pôr aqui vidrado branco dentro, que enrolou todo e criou este defeito, todo que está defeito, atrás de defeito, mas que dá um efeito estético enorme. Esta é mais uma aventura cerâmica. Nós não temos isto no forno, não sabemos o que é que vai sair. Esta já foi feita de propósito. Já a partir daquela, provavelmente a pasta sofreu algumas alterações, mas poucas, e já foi construída de modo a não haver hipótese nenhuma de deformação. Mas a recomendação que foi feita ao Armando Correia, como seria feita a outro artista qualquer, é cuidado, que é preciso fazer as peças com espessura suficiente para não deformarem com peso. E ele cumpriu. Aquele defeito que apareceu naquela, que foi a primeira que foi feita, ele depois utilizou como um efeito estético para decorar esta peça. Que no fim de contas era o branco opaco que se usava na produção. Este é o Ferreira da Silva pintor. Só aqui se nota que ele tinha uma capacidade artística impressionante, a forma como ele aplica as pinceladas aqui, com uma simplicidade e com uma certeza que é impressionante. O Ferreira da Silva, como qualquer outro artista, sempre não produziam as peças deles para vidrar, por exemplo, com o vidrado da produção, porque ele não tinha graça nenhuma. Eles precisavam de coisas novas, coisas diferentes. E como nós no laboratório tínhamos um arquivo de efeitos, uma coisa enorme, eram mais de 5.000 azulejinhos 5x5, cada um de uma cor diferente e um efeito diferente. Ele ia para lá e escolhia daquilo. Podia o vidrado não estar em produção, mas ele escolhia. E depois nós produzíamos vidrados para eles exclusivamente para ali, não era mais nada. Eles inclusivamente, depois da peça produzida em chacota, eles é que vidravam e depois aplicavam engobres. E essas coisas, tudo feito porque eram produzidos especialmente para aquele caso, não entravam na linha da produção. Estas eram as peças feitas no estúdio, o Corral da Secla, em que o Ferreira da Silva produzia estas peças, mas sempre com a assistência do oleiro Guilherme Barroso, o oleiro rodista, que era muito bom rodista e que produzia as peças de acordo com as indicações do Ferreira da Silva. Só que eu me lembro, nunca vi o Ferreira da Silva fazer um desenho das peças que o Barroso produzia. O que eu via, muita vez, era
o Barroso estava na roda do leiro a fazer a peça e o Ferreira da Silva estava à frente dele e dizia: põe um bocadinho mais para o lado, um bocadinho mais para cima, puxa para aqui, puxa para ali, até fazer a forma que o Ferreira da Silva queria. Isto levou um engobe branco com pasta. Não. Foi o vidrado branco, um vidrado branco salpicado em cima da peça. Está a ver aqui? Que nota-se aqui ainda os salpicos. Aqui. E depois destes salpicos foi vidrada por cima com um vidrado azul que provavelmente foi aplicado à pistola. Mas isso não sei, não tenho a certeza. Porque no Corral não havia equipamento desse. Isso teve que entrar à fábrica e depois este engobe metalizado de preto foi aplicado posteriormente em cima já do vidro azul. Ferreira da Silva achou muita piada ao ferro vermelho, que aquilo tinha textura. E tinha, porque o barro tinha bocados de seixos, areia, tinha toda essa cangalhada. Disse, isto era uma maravilha. E foi com isso que ele começou a produzir os azulejos de parede. Depois entraram no circuito a partir do momento em que eles produziam os azulejos e estavam secos, já podiam entrar no circuito de fabrico. Entravam nos fornos onde se coziam as peças de cerâmica normal, não tinha problema nenhum, mas depois voltavam outra vez para o estúdio para serem decorados com os vidrados que ele achava que eram convenientes, e esses vidrados eram produzidos pelo laboratório, que era eu que controlava, porque estava lá e eu gostava de vê-lo trabalhar e dava gozo fazer aquilo, porque eram coisas diferentes. Esta descoberta foi uma descoberta acidental, foi feita por Ferreira da Silva, sem saber o que é que tinha lá posto. E aparece-me que eu peço à minha frente e diz: tens-me fazer disto. Eu faço o quê? Não sei o que é que meteste aí. E ele disse-me o que é que tinha metido e aparentemente isto era uma mistura de cobre, que ele tinha usado cobre, e também com óxido de manganês. E eu disse: então, espera lá que eu vou fazer uns ensaios, mas isto vai demorar tempo, porque eu tenho que partir do zero e venho variar as proporções até ver se nós conseguimos fazer uma coisa parecida. Depois saiu isto. Esta era mais... que chamamos industrial, não era, porque estes são sempre iguais. Isto era feito num molde de ferro, em cantoneira, que estava em cima de uma base de madeira, que tinha no meio uma peça de madeira que deixava esta parte mais funda. Mas aqui isto não tinha nada. Todos isto aqui e estes buraquinhos que estão aqui eram todos feitos à mão, depois, com punções. Ele fazia punções, ia à serralharia, está a ver, o Ferreira da Silva ia à serralharia, pedia ao serralheiro que lhe fizesse punções para eles depois aplicarem aqui. Metiam isto em cima de um tornilho, andavam com isto de roda e depois e faziam, de uma vez faziam estes furos, da primeira vez faziam esta decoração radial e já está. E a seguir levavam um também branco opaco, depois do branco opaco levava verde e este aqui é coral de urânio. E eu fazia peças, algumas delas descomunais também. Houve umas peças que foram feitas pelo Barroso, porque aquilo era sempre feito à roda primeiro. Fiz um prato com 50 centímetros de diâmetro ou assim, e onde ele depois enchia os interiores, porque aquilo tinha relevo por dentro, relevo de mãos, não era um relevo de moções nem nada, era relevos de mãos, que ele depois aplicava em algumas zonas um engobe
mais escuro, e depois daquilo sair do forno, da primeira cozedura, chacota, era vidrado com vidro de vidraça moído, que ele arranjava vidrado visto moído. Nós partíamos aquilo, nós, o pessoal da secção de moinhos, dos moinhos, aquilo ficava tudo partido em bocadinhos pequeninos e era depois moído num moinho Alcinque, que eram aqueles moinhos de bolas que tinha que ser separado completamente do resto da produção, porque aquilo podia estragar tudo. Ele era muito arriscado.